tá bom? E a aula de hoje nós vamos estudar sobre a disciplina de História, tá bom? Caso vocês queiram acompanhar, ela está situada na página 220 do material de vocês, tá bom? O início do capítulo. Bom, pessoal, no capítulo 2 nós vamos tratar sobre a vida urbana e o surgimento do Estado. Mas antes disso, é importante darmos uma recapitulada no capítulo 1. Lembra? Lá no início das civilizações e a importância dos rios para ela? Pois é. Então, pessoal, dando uma revisão, uma visão geral do que nós trabalhamos no capítulo anterior, nós entendemos o seguinte, que o homem ele passou do nomadismo, ou seja, daquele que passava em diversas localidades, que não tinha uma moradia fixa, para o sedentarismo, ou seja, ele fixou moradia. E um dos grandes responsáveis por isso foram os rios. O que o rio possibilitou ao homem, certo? Que foi justamente essa fixar moradia, domesticar plantas através da agricultura e domesticar animais para o consumo próprio, tá bom? Então, pessoal, tendo em vista isso, começou-se o quê? O homem começou a fixar moradia e dessas moradias começaram a surgir os pequenos vilarejos, certo? Só que esses pequenos vilarejos foram prosperando, foram crescendo e dando o que nós chamamos hoje uma configuração de cidade, certo? Então nós vamos ver nesse capítulo o surgimento da cidade, a vida urbana propriamente dita. Como era a vida urbana há milhões de anos atrás, há milhares de anos atrás, até antes de Cristo, certo? Então, pessoal, a primeira imagem, nós estamos vendo que nós estudamos no capítulo anterior sobre o crescente fértil. Por que crescente fértil? Essa região, pessoal, ela tem o que? Ela tem os principais rios, ó, Tigres, Eufrates, certo? E aqui a Mesopotâmia. Por que Mesopotâmia ela recebe esse nome? Justamente o nome Mesopotâmia ele significa entre rios. E justamente como vocês podem perceber, ó, essa região ela fica entre rios. Deixa eu abrir aqui um pouco para vocês, ó. Fica entre rios. Essa região ela era conhecida por ser muito fértil, um solo bom. E aqui que surgiram, pessoal, as primeiras civilizações, os primeiros modelos de cidade. Então, dando prosseguimento, já entrando no nosso capítulo, nessas regiões aqui, pessoal, surgiram várias civilizações que nós vamos estudar agora, algumas, né, as principais. E nós vamos começar pelos sumérios, certo? Os sumérios, gente, eles foram os primeiros povos a se estabelecer nessa região. E por que eles escolheram esse local? Eles escolheram justamente por causa das ações dos rios, dos Tigres e do Eufrates, lembra? E que no caso tornava o solo ideal. Só que teve um probleminha, né? As cheias dos rios, elas causavam grandes prejuízos à população. Então, para sobreviver, os sumérios eles tiveram que organizar e construir diques e barragens para conter as inundações. Olha, um dos primeiros feitos dos sumérios. E logo em seguida, né, quando eles conseguiram conter, mas por que essas cheias prejudicavam? Era justamente porque o que eles plantavam, eles não conseguiam tirar nem 5%, porque as cheias vinham e destruíam toda a plantação. Então, quando eles conseguiram conter essas cheias, eles passaram a prosperar, passaram a aumentar. E disso eles sentiam necessidade de criar a escrita. Mas por quê? Porque a cidade foi aumentando, a produção foi aumentando, tudo foi aumentando. Então eles tinham que ter o controle. Então, através desse controle, eles criaram a escrita cuneiforme. Essa escrita, pessoal, ela era nada mais elas eram feitas com estilete na argila úmida. Opa, passou aqui. Só um minutinho. Isso, voltei. Então, os primeiros, através dessa escrita, pessoal, eles conseguiam contabilizar o que eles produziam, certo?
Também os sumérios, eles foram os pioneiros no uso da força animal na agricultura. Lembram que no capítulo anterior nós já começamos a estudar sobre isso, sobre essa domesticação de plantas na agricultura e de animais para o consumo próprio, e aqui no caso já foi voltado ao uso da força animal. Por quê? Porque como a produção deles ficou cada vez maior, então eles precisavam de transportes, certo? Também foram responsáveis pela divisão do ano em 12 meses e da hora em 60 minutos. A hora era imprescindível para eles, pessoal, porque eles tinham que controlar não só o horário de trabalho, mas também a questão das cheias, quando é que aconteciam, prazos. Então, eles precisavam também organizar, além do que eles produziam aqui na escrita cuneiforme, mas eles também precisavam trabalhar com prazos, com datas, com o tempo propriamente dito. Bom, pessoal, enquanto os sumérios estavam naquela região mais do sul, digamos assim, numa região mais central estava surgindo o primeiro império, o Império Mesopotâmico. E lá viviam os assírios e os acádios. Então, pessoal, eles surgiram a partir de 2350 a.C., através do rei da cidade de Acade. Ou seja, o nome da cidade era Acade e o nome do rei era Sargão. Ele unificou não só a cidade do centro, mas depois até o sul eles tomaram de conta, tá bom? Só que, devido a vários conflitos internos, brigas internas, desentendimentos, eles não tinham tanta organização que os sumérios tinham, né? Então, eles acabaram, o império acabou caindo, né? E os povos inimigos acabaram tomando de conta do território, né? Porque um dos grandes objetivos das civilizações antigas era justamente conquistar territórios. Então, pessoal, com o declínio desse império, fundado por Sargão, Império Mesopotâmico, surgiu o Império Babilônico. A cidade era conhecida, né, a cidade como o Império Babilônico, a cidade era conhecida como Babilônia, habitada pelos Amoritas, que tinham como seu rei o rei Hammurabi. Hammurabi passou a nomear governantes e unificou a língua e a religião, e determinou que vários mitos populares fossem fundidos em um único poema, a Epopeia de Maruk, que passou a ser lido todas as festas do rei. Além disso, ele reuniu as diversas leis e sentenças pronunciadas no Império e unificou-as no Código de Hammurabi, um dos mais antigos corpos de leis de todos os tempos. Gente, o Código de Hammurabi é equivalente ao que nós temos hoje como a Constituição. É um código de lei onde todos que estão ali em volta devem seguir. E dentro desse código, gente, é muito conhecido a lei do talião, né? A lei do talião, que tem como lema olho por olho, dente por dente. O que isso quer dizer? Que a pessoa que cometesse um delito, a pessoa que cometesse um crime, ela deveria ser julgada, ela deveria ter o mesmo castigo, ou seja, era pago na mesma moeda do mal que ela fez. Se ela fizesse um mal, ela teria que receber o mesmo mal.